Já pensou chegar no posto de combustível para abastecer o seu veículo e gastar apenas 10 centavos por litro? Aqui no Brasil, a gente sabe que a situação é bem diferente e que cada passada em um posto é uma facada no bolso. O preço médio da gasolina por aqui é de R$ 4,80, mas dependendo do estado ele pode variar. Na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o preço máximo chega a R$ 5,81 por litro. É o lugar com combustível mais caro do Brasil no mês de fevereiro de 2021. Isso segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Mas afinal, como é que é definido o preço da gasolina aqui no Brasil e por quem? Quais são as regras para definir quanto os brasileiros devem pagar por cada litro de combustível? E nos outros países do mundo? É mais barato? Mais caro? Essas são as perguntas que nós vamos responder no Examinando de hoje. Se você fizer uma viagem por Hong Kong e decidir andar de carro por lá, é bom preparar o bolso. O litro da gasolina por lá custa em média R$ 13,24. Eu sei que você acha o valor aqui no Brasil salgado, mas a verdade é que na média global nós estamos ali no meio termo. Tem países com a gasolina muito barata, como a Venezuela, a Angola, a Argélia e o Kuwait, por exemplo, onde o litro não chega aos R$ 2. Mas em outros lugares como Itália, Portugal e Grécia, o valor ultrapassa os R$ 10. Mas afinal, como é definido o preço da gasolina no Brasil e no mundo? Quem são os responsáveis por determinar quanto cada cidadão vai pagar por cada litro de combustível? O primeiro ponto a entender é que existem dois preços do combustível: o preço da refinaria e o das bombas, que é o pago pelo consumidor final. O preço final é composto basicamente por 4 coisas: o preço do produtor, no caso do Brasil a Petrobras, inclusive esse é o preço da refinaria, os impostos, o custo obrigatório do etanol e os custos de distribuição e revenda, ou seja, entra aí o valor para transportar o etanol e o lucro do dono do posto. Dessa composição, os impostos já são previstos. O lucro dos donos de postos quase sempre são tabelados, então é por isso que o preço não muda muito de um posto para outro. O custo do etanol também já é algo previsto. Então, no fim, o que pode mesmo mexer com o valor do combustível é o preço na refinaria. No caso da Petrobras, o custo de produção é baseado no mercado internacional. Mas se o petróleo usado pela Petrobras é retirado aqui do Brasil e refinado por aqui mesmo, por que tem tanta influência externa? O petróleo é uma commodity global e por isso existe uma tabela de preço global para o produto. Além disso, ele é um ativo, ou seja, as pessoas podem investir em petróleo igual investem em ações, por exemplo. E isso também significa que o preço do petróleo sofre oscilações. Quando o preço do barril no mercado internacional aumenta, consequentemente os preços nas refinarias da Petrobras aumentam também. E você já deve ter percebido que o combustível muda de valor com muita frequência, de um dia para o outro ou em questão de semanas. É porque o preço do petróleo varia a todo momento, assim como as ações de uma empresa. E como essa definição de preços acontece nos outros países? Para entender isso, é preciso ter em mente que a política de preços de combustíveis pode ser basicamente de duas formas: baseada no preço internacional do petróleo ou subsidiada por governos, que é quando a economia do país arca com parte dos custos do combustível, seja com subsídios ou tendo um fundo para pagar a diferença quando o preço do produtor está muito alto. Nos Estados Unidos, há liberdade total de preços. Basicamente, os produtores podem colocar o preço que eles quiserem. E nessa conta é repassada a oscilação de preços da cotação do petróleo internacional. Se aqui no Brasil o reajuste é de 15 em 15 dias, geralmente lá eles podem acontecer todos os dias. Mas isso não é muito comum. Segundo os especialistas, essas variações não são necessariamente diárias, porque as empresas usam seus estoques de petróleo para amortecer as altas ou quedas do preço da commodity. Mas o ponto-chave da política de preços da gasolina nos Estados Unidos é a competição no refino. Aqui no Brasil, a Petrobras é responsável por 95% do refino. Lá, são mais de 140 refinarias em operação. Isso aumenta a competitividade e tende a gerar preços melhores ao consumidor final, apesar de não ser uma regra. Outros países como Singapura, Coreia do Sul, Irlanda e Reino Unido também seguem um modelo semelhante ao americano. Na Noruega, também há total liberdade de preços, mas o governo taxa fortemente os combustíveis fósseis, com o objetivo de estimular o uso de alternativas sustentáveis.
Segundo o Ministério de Energia da Noruega, 54% do preço do diesel e 59% da gasolina são só impostos. Isso faz com que o país tenha um dos mais altos preços de combustível do mundo. Islândia, Canadá e França também cobram altos impostos sobre os combustíveis fósseis para tentar diminuir o consumo. No fim de 2017, o México passou a permitir mudanças diárias no preço dos combustíveis. Antes disso, o país fixava um teto para os preços e, quando passava esse limite, o governo bancava a diferença. Já o Peru criou um fundo de estabilização para o preço da gasolina e do gás, na mesma lógica de compensar as altas internacionais. Mas o fundo sofreu com a forte valorização das commodities e o governo precisou revisar a política. Já os Emirados Árabes são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas precisam importar os derivados e também ficam sujeitos à cotação internacional do petróleo, fazendo reajustes mensais. Aqui no Brasil, essa definição de preço é uma questão bastante delicada e no início de 2021 gerou um conflito entre investidores e personagens políticos do país. Após uma sequência de alta nos preços da gasolina, o presidente Jair Bolsonaro trocou o líder da Petrobras. Essa medida foi entendida como interferência pelos investidores e pelo mercado financeiro, que não tinham mais segurança para investir na empresa. Em uma única semana, esse episódio rendeu uma perda de 100 bilhões de reais em valor de mercado para a Petrobras. É como se a Petrobras tivesse perdido um banco do Brasil inteiro em valor. E além disso, as ações da empresa caíram mais de 25% no dia da mudança de presidente. Eu sou a Bia Correia, espero que vocês tenham gostado do Examinando de hoje. Deixe seu comentário aqui sobre qual tema vocês gostariam que a gente examinasse por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.